Oi, gente, nós estamos aqui para mais um episódio do Atitude Podcast. Meu nome é Natália Lazarim e o nosso bate-papo de hoje é com uma mulher incrível que inspira muitas mulheres. Hoje a nossa entrevistada é a pastora Heloíse. Louise. Louise, Isso. tudo bom? É um Tudo prazer jóia. Prazer, receber você Natália. aqui para ter essa conversa. E vamos começar com o que todo mundo está querendo saber. Como que é a vida e a rotina da Louise, pastora, mãe, esposa, que tem vários trabalhos, vários eventos sociais e que também tem a sua família, além de Sim, todas as outras que você atende. isso. O meu primeiro ministério antes da igreja é a minha família, né? O meu marido, os meus filhos. Esse é o primeiro ministério que o Senhor deixou para nós, né? Então é a minha base, é o meu primordial hoje é a minha família. E depois vem a igreja, né? E acima de tudo Deus, claro. E eles são a minha base. Como você organiza tudo isso? É, Tem tempo de respirar? tem que arrumar, né, um tempinho de respirar, mas a parte da manhã eu tiro mesmo para cuidar dos meus, da casa, então a parte da manhã eu não reservo para atendimento, essas coisas. A não ser que seja no celular, alguma coisa assim que eu consiga realizar. Mas se não, é tudo na parte da tarde, porque na parte da manhã eu reservo para minha família, para minha rotina, para minha organização, para minha casa mesmo. E aí, depois que você vai para os atendimentos, porque Isso. sempre tem, às vezes, aquele que você programa e às vezes E tem o que é alguns que tem emergência. alguns que são Sim, emergências, isso. né? Aí a gente se adequa ao nosso tempo, aquilo que a gente já está programado ou não. E a gente vai dando um jeitinho aqui, um ali. Tem as atividades normais da igreja já, né? Que semanais que a gente já tem, que é a programação. E aí a gente vai adequando aquilo que tá ali pra gente fazer. Dentro das programações da igreja, eu vi que tem uma que foi a que mais me chamou a atenção, que é voltada para mulheres, Sim. né? O que você tem a dizer sobre esse trabalho que você faz, sobre tudo que vocês conquistaram com esse trabalho, sobre a quantidade de mulheres que vem crescendo cada dia mais, né, na igreja de Sim. vocês? O que você tem a dizer sobre esse trabalho em específico? Esse foi um dos meus maiores desafios, como pastora. Foi, o trabalhar com mulher, né? Sobre firmar uma identidade da mulher, porque hoje a sociedade ela tem deturpado tudo isso, né? Quem é a mulher, tem sobrecarregado a mulher, as mídias sociais têm acabado com a mulher hoje, né? Ela tem sobrecarregado a mulher. Então nós precisamos trazer a identidade de quem a mulher é, porque hoje nós vemos que a psicologia e psiquiatria têm tido muito atendimento, porque a mulher tem perdido a sua identidade ao longo do tempo, né? Então a gente tem que restaurar isso, trazer isso, fazer as mulheres entender quem de fato elas são em Deus, né? E não quem elas são para as pessoas, porque as pessoas se importam muito com o que as pessoas vão achar delas, né? E não se importam com o que Deus pensa a respeito delas. E nesse caminho a essa queda, a esse tropeçar aí que vem perdendo a identidade. E eu fui uma mulher que demorei para entender a minha verdadeira identidade em Cristo, né? Foi difícil, foi um processo longo, um processo doloroso, mas quando eu passei por esse processo, eu entendi que Deus estava me levantando para poder ajudar outras mulheres. E hoje eu consigo ajudar outras mulheres com o meu testemunho, né, que eu já passei por depressão, já passei por percas, e isso hoje é algo que eu posso ajudar as pessoas. Eu tenho propriedade para falar daquilo que eu de fato vivi, que foi um testemunho vivo da minha vida que eu carrego. E hoje o que eu posso fazer para ajudar mulheres, porque hoje as mulheres, quando vê uma mulher caída, é muito mais fácil julgar a mulher. É muito mais fácil você falar do problema que ela está fazendo, do que a gente ir lá pegar na mão daquela mulher e levantar aquela mulher, né? É a gente ajudar aquela mulher de alguma forma e não trazer mais dano emocional para aquela mulher. Então, o nosso papel como mulher hoje na sociedade é colocar uma coroa na cabeça dessas mulheres e essas mulheres entenderem quem elas são, que elas são filhas
de Deus, que elas têm um pai que as ama, e é isso que importa. E entender esse processo, que é longo e dolorido na vida da mulher. Assim, como nós moramos em uma cidade pequena, Sim, cada um acaba conhecendo um pouco da vida do outro, ou já ouviu sim, falar, ou exato. já viu. E assim, realmente de um tempo para cá, nós percebemos o aumento de pessoas e de mulheres, né? Como nós estamos falando específico disso, de mulheres que estão frequentando, de pessoas que a gente sabia que não iam nem em igreja nenhuma e Sim, nem, né, nada, hoje indo, servindo e assim, com muita alegria. alegria. A gente vê que é com alegria. Os vídeos são engraçados. Sim, Tem um específico que eu gosto muito lá, que é umas pessoas rodeando assim, você no meio, sim. acho que eu orando para Para pastor, os alguma coisa assim, problemas da pastora e sumirem, sumirem. aí Os problemas somem. os problemas todos somem. Então, assim, Sim, eu acho que esse jeito que vocês estão fazendo tá trazendo muitas pessoas, principalmente muitos jovens também, né? sim, bastante. Eu acho que é pela forma com que vocês estão se comunicando, né? De um jeito mais atual, de um jeito moderno, de um jeito engraçado também, mas que estão passando a mensagem que deveriam passar, Sim, talvez de um jeito engraçado, ou de um jeito um pouco mais sério quando precisa também. sim, Eu nunca fui na igreja de vocês, mas conheço muita gente que vai, muita gente que fala muito bem. Realmente nós temos visto pessoas que realmente estavam em situações assim um pouco mais difíceis, que hoje estão se levantando, muitas que estão nesse sim, processo e muitas que já se levantaram. E só ouve falando bem. E nas redes sociais, principalmente, a gente vê quando a pessoa fala, ela fala naquela empolgação, naquela sim, alegria de que realmente vem de dentro. Né, fora as que não falam nas redes sociais, mas que a gente sabe e conversa fora, né, dos holofotes, como dizem aí. Então, assim, eu achei que é muito importante esse trabalho que vocês estão fazendo, é muito bom esse trabalho, né, eu acho que precisa, indiferente, eu sempre penso, indiferente da religião que você sim, segue, mas você tem que seguir um Deus, porque senão você fica muito desnorteado, você fica sem um parâmetro, você fica, não sabe se vai pra lá ou se vai pra cá, é onde você não vai pra lugar nenhum. sim, Você fica parado e aí a vida vai passando e você vai ficando, não encontra um verdadeiro sentido, porque na verdade o sentido da vida é viver em Cristo. sim. E Todos aí nós quem não nascemos com está, um propósito, né? E a gente acaba nos perdendo no meio desse processo, porque tantas coisas acontecem e a gente acaba nos perdendo do propósito que Deus tem para nossa vida, né? E essa leveza com que a gente leva a palavra, esse amor e cuidado que é o nome da nossa igreja, a gente ama de fato as pessoas, a gente cuida porque a gente precisa cuidar das pessoas, assim como Jesus, né, nos deixou para nós cuidarmos das pessoas, amar a Deus sobre todas as coisas, né? E amar ao seu próximo como a ti mesmo. Então, como que eu vou amar o meu próximo se eu não me amar? Então, eu preciso me amar, eu estar curada, eu estar restaurada, para mim poder ajudar a levantar outras pessoas e viver esse transbordar, porque primeiro é em mim e depois Deus vai fazer através de mim. Então, Deus vem, me cura, me restaura, me transforma, tira tudo que precisa ser tirado de mim e depois ele me usa para poder ajudar a outras pessoas, ajudar outras mulheres, a levantar famílias, né? Que a gente tem visto que hoje o diabo tem investido pesado nos casamentos, porque o intuito dele mesmo é destruir a família, é destruir o casamento. Então, nós estamos aqui numa guerra, né? Literalmente numa guerra contra as ciladas do inimigo, contra a família, contra a vida da mulher, para que nós venhamos a vencer e, de fato, ter famílias estruturadas, uma sociedade estruturada, mulheres estruturadas em Deus, né? Não em nós mesmos, mas em Deus. eu acho que um pouco dessa o fato das mulheres estarem um pouco perdidas, eu acredito, pelo menos minha opinião pessoal, desde que as mulheres saíram para trabalhar fora, porque de fato precisaram, né, como muitas precisam ainda, Sim, essa questão do capitalismo desenfreado e aí aquela loucura que tem que correr contra o tempo e o capitalismo ele impõe para você um estilo de vida. sim, E todo mundo, de uma certa forma, quer um pouco seguir esse estilo. E eu acho que as mulheres em questão, elas pegam mais na parte da vaidade, na parte de querer ser
mais empoderada, que é o termo O que as termo de mulheres hoje. usam, empoderada, Uhum. isso e aquilo outro, mas na verdade, talvez nem todas saibam que de fato é isso. Ah, que todo mundo escuta, a mídia fala, deve ser uma coisa legal, eu não preciso de ninguém, como diz o termo, eu não sou obrigada, né? Ai, aí não sabe cuidar da sua família, mas eu não sou obrigada. Sim, Então tem essa história hoje de eu não sou sim. obrigada, e a pessoa não sabe fazer uma comida, eu não sou obrigada, o mundo não me obriga, mas você não come? Não. Né? É. Então, assim, eu acho que realmente perdeu um pouco a identidade, Sim. né? Não estou falando que a gente não tem que trabalhar, que a gente não tem que ter Não, o nosso muito pelo sustento, que tem que contrário. ser independente, mas de que adianta você ter tudo isso e você não ter uma família, e você não ter um norte. Você vai ter tudo isso e vai ser uma pessoa perdida. Então, Sim. eu acho que realmente o capitalismo atrapalhou um pouco e esse negócio da gente querer ser melhor, da gente querer fazer mais, eu acho que as mulheres, principalmente, elas tropeçaram muito Sim. nisso. É porque as mulheres elas tentam viver no padrão com que a sociedade estabeleceu, né? Aquilo que a sociedade acha que é. E quando nós temos que viver no padrão que Deus estabeleceu. O Senhor deixou esse livro aqui, que é o manual, que é a Bíblia, e aqui está tudo que a gente precisa para viver hoje, está aqui, criação de filhos, como você ter um casamento abençoado, como você viver a sua vida financeira, como você ser uma mulher empreendedora. A mulher de Provérbios 31 era uma mulher que era empreendedora, cuidava da sua casa, mas era uma mulher que trabalhava, era empreendedora, cuidava dos seus filhos, cuidava bem do seu marido e era uma mulher muito vista e muito bem falada aonde ela passava. Então, sim, é possível fazer todas as coisas e ser uma mulher bem-sucedida nos padrões que Deus quer que nós venhamos a ser, não nos padrões que o mundo colocou para que nós venhamos a ser, porque daí nós tentamos fazer as coisas para agradar o mundo, nós nos frustramos, nós estamos com um vazio enorme e nada preenche. Quando esse vazio ele só pode ser preenchido com a presença de Deus. E não existe outro método a não ser esse, que é Deus, que vai. Ele é o tamanho do nosso vazio. E às vezes a gente tenta buscar preencher com tantas outras coisas no mundo, né? E a gente acaba se frustrando e adoecendo mentalmente. É igual a gente tem percebido, por exemplo, vamos falar um pouco da moda de mulheres, né? Às vezes tem pessoas que usam uma coisa que elas nem gostam. Mas aí tá na Exato. moda, tá todo mundo usando, é tendência. Sim, tá no Então tá Instagram. todo mundo usando o negócio. Às vezes o negócio nem fica bom pra você, Não. às vezes você nem gosta do negócio e tá lá você usando. Então assim, perdeu realmente a sua identidade, né, de querer fazer isso. Eu falo uma coisa por experiência própria, eu sempre fui um pouco avessa a esse negócio um pouco de moda. Aí tá usando, tudo bem, mas eu não gosto. Né? Eu não gosto, não adianta, pode estar na moda, pode não estar, mas nem todo mundo tem esse tipo de pensamento. Então você vai se perdendo e aí você cada vez mais quer acompanhar, e aí a hora que você viu, você fez uma coisa ali. Não, mas aí hoje já não é mais aquilo, hoje já é outro. Mudou. Aí amanhã já é outro, e amanhã É. já é outro, e você não conseguiu nem se estabelecer naquele primeiro e já tá indo em outro. Se perdem financeiramente, porque Sim. é um leque de oportunidades, né? Se perdem e depois percebem que não era nem aquilo que elas queriam. Então, realmente, eu acho que viver na igreja, viver em qualquer uma que seja, mas Uhum. você tem que estar ali. Você tem que ter alguém ali para te nortear, porque às vezes você se perde no meio do caminho. E Sim, ter alguém que coloque você em um norte é muito importante. Como você mesmo disse, eu vivi isso, eu passei por isso, para poder estar ensinando, sim. para poder estar passando essa palavra para quem já passou, para quem está passando, para ajudar a levantar A essa levantar, pessoa. isso. E as mulheres acabam perdendo a essência. No meio de tudo isso, elas perdem a essência delas, que é o mais importante. Elas perdem a singularidade, porque cada mulher ela é singular, né? Deus nos criou de uma forma única, de uma forma singular. O Salmo 139, ele fala que o Senhor nos teceu de uma forma maravilhosa, única e singular. Ele nos teceu assim como um tecelão, ele tece um tapete, ele vai com fio a fio dentro do ventre da nossa mãe, ele nos teceu de uma forma única. Às vezes a gente vai ter a ver alguém parecido com a gente, tem um irmão gêmeo de repente, mas o seu DNA é único. Você é único, você é singular, você foi criado para um determinado propósito que Deus estabeleceu para você.
Aquilo que Deus colocou em você, não, de repente não está em mim, e aquilo que está em mim também não está em você. Aquilo que às vezes você vai ter mais facilidade não é aquilo que eu tenho facilidade para ajudar outras pessoas. Então nós fomos criadas fio a fio, detalhes, o Senhor pensou em cada detalhe. Antes mesmo de sermos formadas, o Senhor já tinha um plano para as nossas vidas, ele já tinha planos de paz, planos de bênção, planos de esperança para a nossa vida, porque ele nos criou pensando, ele não nos criou num monte, uma leva que nem robôs, não. Nós somos únicas e exclusivas ali. Quando você estava sendo gerada no ventre da sua mãe, é como se um artista pintando ali você dentro do ventre da sua mãe, te desenhando. Ele já sabia o seu nome, já sabia qual era o destino que ele tinha para a sua vida. Então, esse é o nosso Deus, que nos criou de uma forma única e singular. E nós precisamos viver essa singularidade que ele nos criou. E uma outra coisa, assim, também que chama muita atenção é que cada vez mais mulheres querem cada vez menos terem filhos. Sim, A maternidade eu acho uma coisa tão maravilhosa, tão desafiadora muito. também, né? Hoje, às vezes, cada vez mais estão tendo menos filhos, a gente entende a dificuldade que é colocar um filho no mundo de hoje. Não é fácil a educação, não é nem só a criação em questão de financeira, é a educação mesmo, né? Educação. E cada vez menos. Deus me livre de ter filho. É melhor adotar um cachorrinho, um gatinho, mas não estão querendo mais terem filhos. É uma coisa preocupante É isso. muito. Ou quando tem o filho, terceiriza a educação dos filhos, né? Quando a Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor, ele nos deu, ele nos confiou algo que é uma herança, né? Então ele nos confiou essas crianças, esses filhos, e nós temos a obrigação de criá-los no caminho do Senhor, ensiná-los no caminho do Senhor e levá-los à presença, a ter essa identidade deles firmada no Senhor. Mas, como nós dizemos, a sociedade cada vez menos quer trazer essas responsabilidades, porque elas estão muito ocupadas. Então, trazer um filho, vamos dizer assim, é mais uma ocupação. Quando um filho, ele é uma bênção, ele é uma herança que o Senhor nos deixou, sim, né? E nós precisamos entender isso, porque mulheres, nós precisamos, nós somos geradoras de vida. O Senhor nos projetou para isso, né, para sermos geradoras de vida, para trazer vida. Então, às vezes, isso tem se perdido porque o feminismo tem trazido muito isso, né? E nós temos que trazer de volta essa essência do Senhor para essa sociedade e mostrar para eles sim que nós precisamos povoar essa terra com pessoas com identidade firmada, pessoas com um caráter de Cristo, pessoas que vão amar a Cristo sobre todas as coisas. Isso nós precisamos. Eu penso assim, a gente sempre acha que é feliz quando é criança, quando é adolescente, essa coisa e tal. Mas na minha visão, a gente só é de fato feliz quando a gente tem um filho, porque parece que cada buraquinho que tem ali no nosso coração é preenchido com alguma coisa, assim como tem um que é só Cristo que preenche, parece que tem um que é só a maternidade que preenche. Eu tive essa sensação. Quando o meu filho nasceu, por exemplo, eu pensei, meu Deus, se algum dia eu achei que eu fosse feliz, não, eu não sabia nem o que era isso, né? Tem um meme até do Instagram que fala assim: se algum dia eu achei que fosse feliz antes da maternidade, eu não era. Mas também se eu achei que eu já tive trabalho na vida, não, eu também não tive. Na verdade, ter filho dá trabalho. Porque é uma Sim, bênção. E assim, não é você colocar ali, a criança não é um robô que vai fazer ali os seus comandos e vai ficar por isso só. Ele é uma alma. Ele tem curiosidade, ele tem os pensamentos dele, então, de fato, criar filhos dá trabalho. Mas penso eu também que quando você vê o seu filho, a sua filha como uma bênção, ela vai ser cada vez mais uma bênção. Vai ter ali os contratempos no meio do caminho? Vai, né? sim. Até porque a criança não é um robô ali projetado para aquilo. Mas se você vê o seu filho como dar trabalho, essa criança, ela vai cada vez mais dar trabalho. E a gente vê isso, e a gente vê cada vez mais a criança andando no caminho que os pais andam. Porque não adianta nada você falar com seu filho, falar com seu filho, falar com seu filho, você tá fazendo outra coisa. Aí ele falou assim: mas pera lá, meus pais estão falando aqui, mas olha ali o que eles estão fazendo. Você atrapalhou a cabeça dessa criança. Sim.
No Face a Face das mulheres águias, também tem esse ensinamento de como conduzir a educação dos filhos, a criação dos filhos, porque principalmente para mãe de primeira viagem é tudo muito novo, né? As Uhum. mães ficam muito perdidas, tem muita informação na internet, às vezes a criança dela não vai ser igual àquela e ela já fica perdida, e é todo mundo dando opinião, as tias, as mães, as sogras e todo mundo, e as Palpitando. mulheres ficam perdidas nisso. Aham. Lá tem esse direcionamento? Ó, o face a face, ele é um encontro de 3 dias, né? E nesse encontro, a gente tem de fato um encontro face a face com Deus. E ali nós vamos ser direcionadas como mulher, como mãe, como filha, como esposa, e ali o Senhor vai nos dar todas as direções de como nós devemos nos comportar, né? Quem nós devemos ser, né? O que a Bíblia fala que nós devemos ser, não o que a sociedade fala, mas o que a Bíblia dá de parâmetro para nós sermos quem nós somos. Então, o face a face, ele aborda todos os temas assim importantes na vida da mulher. É um encontro assim que não tem como a gente mensurar o que Deus faz nesses 3 dias, porque acontece muitas coisas ali naqueles 3 dias, né? Em 3 dias dá para acontecer muitos milagres ali. Nós testemunhamos agora em março, vida de mulheres transformadas ali que é incontáveis o que as bênçãos que Deus fez, sabe? Então, assim, ali nós mostramos para a mulher, de fato, como ela deve ser, o que ela deve fazer, o que ela não deve fazer também, nós ensinamos ali, e ali nós damos tudo aquilo que ela precisa para quando ela voltar para a realidade, que esses dias, esses 3 dias vão acabar. Tinha mulher que não queria vir embora, falou assim, não tem como ficar aqui, não, não tem, tem a sua realidade agora para você encarar. Então, nesses 3 dias, você fica imersa ali e Deus vai falar face a face com você e vai te pontuar aquilo que você precisa mudar. Ele vai arrancar aquilo que ele precisa arrancar da sua vida e ele vai transformar e volta uma outra mulher. Na sexta-feira nós sempre na sexta que nós saímos, na sexta vão mulheres e no domingo retornam outras mulheres. A gente nunca traz as mesmas embora, né? A gente deixa elas lá e a gente traz novas mulheres restauradas, saradas e curadas, né? E nesse último nós levamos 45 mulheres e agora em setembro nós estamos já aí com muitas mulheres inscritas também, que vai ser agora em setembro o nosso próximo Face a Face. Inclusive, você está convidada para participar. Agradeço de Vai ser um coração o prazer ter convite. você lá. E assim, muita coisa o Senhor faz em 3 dias. Inclusive, ele ressuscitou ao terceiro dia, né? Então é possível sim viver o sobrenatural numa experiência incrível que acontece nesses 3 dias no Face a Face, Mulheres Águias. Eu vi também que tem alguns encontros, eu não sei se é semanais ou se é mensais, um encontro de mulheres. Sei porque teve um dia que eu acabei levando a minha irmã lá. Ela falou assim: Tata, você não consegue me deixar lá assim, assim? E aí Aham. eu fui levar. Então, esse encontro é semanal, é mensal? Isso, nós temos hoje o GE de Mulheres, é o grupo de evangelismo de mulheres com propósito, que acontece todas as segundas-feiras, às 20 horas, ali no espaço VIP, né? Inclusive, a entrada é gratuita, a gente recebe qualquer mulher que queira ir, você só precisa querer ir. E ali nós somos ensinadas, nós somos moldadas, e ali o Senhor tem trabalhado na vida de muitas mulheres ali dentro daquele lugar. Grandes milagres o Senhor tem feito ali nesse GE. Além do trabalho que vocês fazem com mulheres, tem o trabalho também que vocês fazem com homens, né? Que é Sim, conduzido pelo seu esposo. Tem o encontro, acho que semanal também, né? E eu vi que tem um de adolescentes, né? Também sim, que vocês conduzem. Então, assim, vocês englobam todo o pessoal. isso. Se tem alguém que não se encontra nesse, tem uma outra opção, tem uma Tem. outra. Então, assim, para quem quer é só chegar e se Tem para encontrar em todas algum as deles. idades, tem o GE de homens com propósito, o GE de mulheres com propósito, o GC Aviva Teens, que são dos adolescentes, o GC Jovens Conectados com Cristo, que é da galera jovem, tem o GC de casais, que é onde é o casal que vai para ser ministrado. Então, nós temos aí um leque de opções para que você possa. Então, assim, são para todas as idades que podem estar participando das nossas atividades semanais da igreja, além dos nossos cultos,
e acontece às quintas-feiras, às 20 horas, e no domingo, às 19 horas, ali na igreja. Então, tem um leque bem grande de coisas para fazer. É uma igreja em movimento, né? Nós estamos o tempo todo em movimento, trazendo isso, e isso, quanto mais a gente abre, mais pessoas vêm, que se identificam e acabam vindo. E como vocês veem, as redes sociais para essa divulgação? Eu não sei se vocês chamam de trabalho ou como que é, porque assim, por um lado a rede social é muito importante, porque é onde a gente gera mais informações, mais Sim, pessoas estão vendo, né? Porque hoje, na verdade, é quase que o único meio, assim, né, de de comunicação. comunicação. E também tem, às vezes, notícias falsas. Na verdade, isso sempre teve, né? Sim. Então, como vocês veem as mídias sociais na parte de ajudar a disseminar a palavra? Não, hoje nós temos a mídia na igreja, nós temos um departamento que só cuida da nossa mídia da igreja, né? Desde Instagram, tem Face, tem o YouTube. Então, nós temos esse trabalho sim, porque é muito válido esse trabalho, é muito importante, porque o evangelho ele não foi feito para ser numa caixinha, colocado numa caixinha, né? O Senhor fala: "Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, a todos", né? Então nós recebemos mensagens de pessoas que estão acompanhando online, que não têm condição de ir fisicamente à igreja, e elas acompanham ali. Então essa pessoa está recebendo a mensagem, essa pessoa está sendo alimentada espiritualmente de alguma forma. Então nós investimos sim na mídia da igreja, é uma ferramenta importantíssima hoje para levar o ID do Senhor, né? Que é rápido, é tudo muito rápido através das mídias, então nós investimos sim, nós temos muitos seguidores por conta de propagar da forma como a gente leva, como a gente leva as informações de uma forma mais leve, então nós investimos sim, nós achamos importante. Quanto às mensagens fakes ou mensagens de pessoas que nós não damos muita importância para isso, nós não damos Que muito isso não crédito. cresce. Não, porque se a gente vai, comenta e rebate, aquilo gera uma polêmica desnecessária. Então, o nosso intuito não é gerar polêmicas nessa forma, o nosso intuito é somente levar aquilo que o Senhor pediu para que nós levássemos. Em todos os lugares vai ter pessoas se levantando. Na Bíblia mesmo, os fariseus, né, se levantaram para tentar destruir um povo. Então, assim, todo lugar que o que a gente for fazer vai ter pessoas que vão se levantar contra a nossa vida. Então, a gente simplesmente faz aquilo que o Senhor deixou para nós fazermos. As demais coisas a gente não se Deixa importa pra lá. muito, deixa para lá. Tirando todas essas mensagens ruins, disseminadas ou não, elas são paradas de alguma forma. Vamos então para uma mensagem boa agora. Vamos. Qual a mensagem que você gostaria de deixar para as mulheres? Vamos falar das mulheres agora, depois a gente fala da família. Que mensagem que você gostaria de deixar para as mulheres nesse mundo, para as mulheres que são mães, que querem ser mães, ou só para as mulheres que são mulheres mesmo? Hoje o grande desafio é ser mulher, né? A gente vive num mundo que esse desafio ele é bem grande. E então nós precisamos parar, sabe? Analisar aquilo que nós precisamos fazer em Cristo. Tem a parábola da dracma perdida, aquela mulher ela tem 10 dracmas e ela perde uma dracma, né? E ela para, acende a luz, ela varre a casa para procurar aquilo que era importante para ela. E muitas vezes nós temos perdido coisas dentro da nossa casa, dentro da nossa família, dentro de nós mesmas. E às vezes a gente não tem dado valor a isso. Então a gente precisa, como mulher, parar, fazer uma autoanálise daquilo que nós perdemos, que de fato tem valor, porque aquela mulher ela ficou ainda com mais 9 dracmas na mão dela, que seria uma, mas aquela uma era importante para ela seguir o propósito dela. Então, quando nós entendemos que nós temos um propósito em Deus, nós precisamos chamar a luz, que é o Espírito Santo, para dentro de nós. Nós precisamos varrer, mexer os móveis, como se a gente fosse fazer uma faxina dentro da nossa casa e mudar, às vezes, tudo que precisa ser mudado de lugar, valores, nós precisamos mudar. Nós precisamos examinar aquilo que realmente, de fato, não vai agregar valor na nossa vida e nós precisamos tirar
aquilo que acaba sendo um lixo da nossa vida. E nós precisamos ser mulheres diligentes, sabe? Mulheres que de fato entendem por que que nós fomos criadas. De fato entendem que nós temos um propósito para cumprir aqui nessa terra. E nós precisamos buscar esse destino no Senhor. Porque se nós não entendermos o propósito para que nós fomos criadas, nós vamos estar sempre como aquele povo que estava no deserto, que saiu do Egito e foi em busca da terra prometida, e eles ficaram 40 anos rodando no deserto em círculos ali. Então, enquanto a gente não parar e analisar o que a gente precisa mudar, a gente tirar o que precisa tirar da nossa vida, nós vamos sempre estar nesse círculo. Uma hora a gente vai estar lá em cima, tudo bem, mas outra hora a gente vai estar lá embaixo. E a gente vai estar nesse círculo vicioso na nossa vida. Uma hora a gente está bem, uma hora a gente não está bem. E nós só vamos estar plenas, viver uma vida de plenitude em Deus, porque a gente tenta saciar as nossas coisas com as coisas do mundo, com os desejos da nossa carne, mas isso é momentâneo na nossa vida. Isso ele tem um prazo de validade na nossa vida. E quando Deus ele estabeleceu um propósito e um destino para a nossa vida. E nós precisamos entender isso, porque o que eu vejo hoje é que muitas mulheres, elas têm uma dificuldade com Deus, porque essas mulheres, elas confundem Deus com o pai delas. Porque eu já fui uma mulher dessa forma. Eu já fui uma mulher, uma menina, já fui uma filha, né? E eu confundia. Uma vez eu cheguei, logo quando eu me converti, eu tinha medo de Deus. Eu tinha medo. E por que aquele medo, né? E um dia eu descobri o porquê daquele medo. Porque o meu pai terreno, ele não foi o pai que deveria ter sido para mim. Então, tudo aquilo que o meu pai me apontava, que o meu pai me julgava, que o meu pai falava que eu ouvia quando eu era criança, eu transferi aquilo para Deus. Então, se Deus era um pai, então se eu tenho um pai terreno, eu olhava para esse pai, para o meu pai terreno. E eu falava assim: se um dia eu magoar a Deus, Deus vai me castigar. Deus, Deus vai ficar triste comigo. E como eu vou agir diante disso? E nós transferimos isso, porque o meu pai, ele também foi filho, ele também teve erros e teve acertos como com os pais dele, e ele também, de alguma forma, não soube passar isso para mim. Hoje eu entendo isso. Então, nós muitas vezes transferimos essa identidade que nós tivemos de um pai terreno para nossa vida e nós levamos isso até Deus. E a gente acaba errando nisso, porque o nosso pai, o nosso Deus, ele nunca vai errar com a gente. E por mais que eu erre com Deus, com que eu peque, ele nunca vai olhar para o meu pecado e vai me anular. Ele vai me abandonar. Muito pelo contrário, ele vai odiar o meu pecado, ele não quer que eu continue pecando, mas ele vai continuar me amando na mesma intensidade que ele me amou desde que ele colocou eu no ventre da minha mãe. A intensidade não muda, né? Então, quando eu entendi que essa paternidade não podia interferir na verdadeira paternidade que Deus teve, eu comecei a ter uma vida plena em Deus, a entender o propósito que Deus tinha para minha vida. E através desse propósito, hoje eu posso ajudar outras mulheres. Então, a gente não pode se paralisar com algo que aconteceu no nosso passado, alguma ferida. Tem mulheres que já foram abusadas, tem mulheres que sofreram dentro da sua casa, tem mulheres que, de grandes maneiras, se perderam ali na sua identidade, sabe? Mas o que nós não podemos é transferir aquilo que nós passamos para o nosso Deus. Porque o nosso Deus é um Deus de plenitude, é um Deus de paz, é um Deus de amor, né? Ele é amor. Ele é amor. E ele deixou isso para nós. Então, por mais que a gente erre, ele nunca vai deixar de nos amar. Ele não nos vai nos amar menos. Ele vai nos amar na mesma intensidade. Então, o que eu falo assim é que hoje nós precisamos descobrir quem de fato nós somos em Deus, sabe? Tirar essas feridas, ser curadas,
Porque a gente só vai poder ajudar o dia que a gente for curada. E a gente às vezes precisa tirar esse band-aid que tá nessa ferida e permitir que essa ferida venha para fora, que essa ferida venha a secar e que de fato essa ferida venha a ser curada, sabe? E isso dói. Isso dói, mas é um processo necessário para que a gente venha a viver o propósito que Deus tem para nossa vida. Porque Deus ele tem um destino para nos dar, para nos entregar, mas ele vai nos entregar quando nós nos posicionarmos, quando nós de fato nos colocarmos de frente com ele e falarmos: Senhor, eu não aceito mais viver com essas dores, eu não aceito viver diante desse passado de acusação, de medo, de angústia, de depressão, eu não aceito. E quando nós nos entregamos totalmente na dependência dele, aí ele vem e aí ele faz. E ele faz tudo novo, de novo e de novo. E assim, nós nunca vimos uma geração de mulheres tão esteticamente perfeitas e tão vazias. Não que são todas que estão Sim, esteticamente perfeitas e estão vazias, mas na grande maioria, sim. Você olha, as mulheres são umas bonecas. São lindas. Aí daqui a pouco são todas iguais. Todos os narizes igual, a boca, todo tudo mundo igual. igual. Todo mundo igual. Não que as mulheres não devam se cuidar e tudo Sim, mais. Não, sim. não é isso. Mas existe um exagero na busca dessa perfeição pelo que tá pro lado de fora, porque todo mundo está vendo. Às vezes você nem tá gostando daquela imagem, daquela boca muito grande, daquela coisa muito exagerada, mas se tá todo mundo usando, tá todo Vamos mundo lá. querendo fazer. E por dentro, às vezes essa mulher tá triste, não tá sabendo como lidar com as coisas da vida, tá Exato. infeliz com alguma situação, mas o que importa para elas é que por fora elas estão perfeitas, elas estão saindo bem numa foto, elas estão indo numas festas e está saindo tudo bem, mas que por dentro às vezes elas estão arrasadas. E a gente conhece não é uma, não é duas, não é três, não é 10, Muitas. são muitas mulheres que a gente vê às vezes no Instagram, que são esteticamente perfeitas, que cometem suicídio, que fazem N coisas contra a vida, ou que se perdem no caminho e que você olha e fala: mas o que Vazia. falta para ela? Ela é linda, tem um emprego maravilhoso, tem uma família boa. O que mais falta para ela? Sim. O que falta para ela é do lado de dentro, não é do lado de Não é fora. do lado de fora. É uma geração que tem vivido de sorrisos na tela e choro no travesseiro, sabe? Elas sorriem o dia inteiro na tela, fazem selfies, gravam reels, mas à noite, quando vão deitar, o travesseiro tá molhado, porque elas estão vazias. Porque aquilo que pode preencher a vida delas não está no Instagram, não está na sociedade, mas aquilo que vai preencher a vida delas está em Deus. É em Deus que elas vão conseguir trazer a verdadeira felicidade na vida delas. E depois essas coisas elas se tornam tão supérfluas na nossa vida, quando Deus vem e preenche, sabe? Que depois as coisas naturais vão acontecendo. Mas hoje nós vivemos dessa forma, vendo essa geração desse jeito. Infelizmente. Isso. Eu gostaria de parabenizar esse trabalho que você faz com mulheres, né, que está muito bonito, que realmente está mudando a vida de muitas pessoas. E eu gostaria que você falasse ou que você pregasse, não sei certo como é a palavra que usa, né? Alguma passagem da Bíblia que você gosta, ou alguma que você faz e que todo mundo gosta muito, alguma coisa que agita mais a mulherada, alguma que você faz que você percebe que realmente você toca mais, e você. Uma preferida sua. Uma preferida Uma minha. preferida, Ai, meu vamos lá. Deus. Tem bastante. Bastante mensagens preferida. Mas a que ultimamente tem falado muito ao meu coração é da mulher do fluxo de sangue. Aquela mulher, ela estava há 12 anos com uma enfermidade, né? Ela tinha 12 anos que estava enferma com fluxo de sangue. Naquela época, uma mulher com essa doença que ela estava, com essa enfermidade que ela estava, ela não poderia viver na sociedade, né? Ela estava, vamos dizer assim, impura. Então, ela não poderia viver na sociedade. E então Jesus passa por aquele lugar e aquela mulher sabe que ele vai passar por ali, então aquela mulher larga o que ela está fazendo, ela não pensa no que as pessoas vão dizer, ah, eu não posso sair daqui porque eu vou deixar as pessoas impuras. E aquela mulher, ela
passa aquela multidão e ela toca na orla do Senhor Jesus. E imediatamente aquela mulher, ela é curada. E o Senhor fala: "Quem relou em mim?" Os seus discípulos falam: "Mas tem tantas pessoas aqui, como a gente vai saber quem, né? Não tem como a gente descobrir." Ele: "Não, alguém me tocou, porque de mim saiu o poder." Né? Então aquela mulher, ela tem ali um bate-papo com Jesus e os seus pecados são perdoados e aquela mulher é curada, né? Então essa passagem ela chama muito a atenção porque muitas vezes nós vamos ter que sair da nossa zona de conforto. Nós vamos ter que sair da onde nós estamos e ir em busca daquele que pode trazer a solução para a nossa vida, e em busca de Jesus e tocar em Jesus. E Jesus sabia que aquela mulher precisava, Jesus sabia quem ele era, mas ele queria ouvir da boca dela. Ele queria ouvir o que ela precisava, né? Então, nós também somos assim, nós precisamos ser como a mulher de fluxo de sangue, sair dessa zona de conforto, entender que nós precisamos de um milagre e nós buscarmos esse milagre na fonte certa, na pessoa de Jesus, porque somente ele vai preencher aquilo que nos falta, somente ele vai curar aquilo que nós precisamos ser curada, somente ele vai restaurar a nossa vida. As pessoas, elas vão, a multidão, ela tá aí para nos julgar, mas a multidão, ela não está para fazer nada além daquilo que é julgar. E quando eu tenho um Jesus que está aqui para me curar, que independente do meu pecado, independente do meu erro, independente do que eu esteja passando, ele olha para mim como um pai de amor, ele olha para mim com cuidado e ele olha para mim e ele me cura e ele perdoa os meus pecados e ele fala: "Vá e não peques mais." Então, essa é a mensagem que Jesus nos deixa, sabe? Para que a gente pare de olhar o que está acontecendo ao nosso redor e a gente fixe o nosso olhar para ele, somente para ele, que ele é capaz de fazer infinitamente mais na nossa vida. Ele é capaz de fazer além do que aquilo que nós pedimos ou pensamos, porque ele sabe exatamente o que está no nosso coração, mas nós precisamos nos abrir, nós precisamos crer, nós precisamos ter essa atitude como essa mulher de fluxo de sangue, para que a cura venha, para que aconteça por completo na nossa vida. Mensagem muito bonita. Eu gostaria de parabenizar mais uma vez, de agradecer a sua presença aqui. Eu tenho certeza que as pessoas vão gostar muito da mensagem que você nos trouxe. Eu gostei muito. Amém. Muito obrigada por ter aceito esse Obrigada. convite mais uma vez. Realmente teve umas partes ali que eu me emocionei, tive que dar aquela segurada, porque senão eu ia me perder no caminho. Muito obrigada mesmo. Dá realmente para entender o motivo de vocês conseguirem reunir tantas pessoas e dá para ver o amor que você tem por isso que você faz. Então, eu gostaria de agradecer por você estar passando um pouquinho do seu recado aqui para o pessoal que vai assistir. Tá todo mundo ali esperando para ver. Então, eu gostaria mais uma vez de agradecer. Foi muito bom tudo que eu ouvi aqui. Foi Amém. muito bom. E para vocês que ficaram até o final, vai aí o meu muito obrigado, o meu agradecimento. Foi muito importante isso para nós, ter recebido a pastora aqui, ter ouvido essa palavra. Foi tudo muito bonito. Eu espero que vocês gostem. Fica por aqui, meu muito obrigado.